Olá pessoal, boa noite. Vamos começar aqui mais um bate-papo dominical, né? Já se tornou uma tradição entre nós e sempre com a perspectiva de darmos um enfoque diferente daquele que é dado acerca dos acontecimentos que cercam a política brasileira, que cercam os assuntos que dizem respeito à cidadania, à sociedade brasileira e que recebem, né, um tratamento que vocês sabem qual é, né, da grande mídia, né? Tratamento voltado para distorção, né, para mentira, para sustentar teses ideológicas, né? Até matérias de fato são tratadas, são editorializadas, né, para servir ao intuito, né, dessas grandes empresas grandes, né, que também formam um conglomerado capitalista aqui em nosso país, no sentido de fazer cabeças, mentes e corações do nosso povo, sustentar o cenário golpista, né, no imaginário das pessoas, que persiste aqui no Brasil. Então a gente procura, né, eu, Paulo Pimenta, outros companheiros e companheiras que diuturnamente, né, conversamos com vocês nessas transmissões aqui no Facebook. O que a gente procura fazer é dar um outro enfoque, um enfoque alternativo, em que as pessoas possam debater, possam interagir. E, aliás, é por isso que a gente sempre insiste, né, para que vocês compartilhem, comentem, curtam, né? E também é muito importante, e claro que isso, para ampliar a nossa rede, ampliar os interessados em discutir política a sério, fora do sentimento, né, sentimento desse ódio, esse ódio insano, né, de intolerância que tem marcado, tem pautado a política brasileira, né? Então a gente procura aqui oferecer uma alternativa a esse tipo de discurso. E é muito importante também para a gente saber, né, de onde você está falando, se a imagem está boa, se o som está bom. De vez em quando o pessoal reclama do som, reclama da imagem, enfim. Se for algo que a gente possa corrigir por aqui, a gente, a gente corrige. Mas pessoal, iniciando o nosso bate-papo, a semana, pelo menos aqui no Rio, foi marcada pela vinda do presidente Lula, né? O presidente Lula estendeu a sua caravana ao estado do Rio de Janeiro. Essas caravanas têm sido um alento para boa parte do povo brasileiro, né? Porque o que as pessoas só ouvem notícias ruins. As pessoas só ouvem discurso de ódio e de intolerância. O rebaixamento da política nunca esteve nesse patamar, né, que nós estamos vivenciando hoje, né? A mediocridade, o baixíssimo nível, a corrupção, né, que essa turma aí da Lava Jato diz que veio combater, mas confraterniza com os corruptos, né, na hora de receber prêmios, né, como é o caso lá do nosso justiceiro Sérgio Moro. Enfim, e isso efetivamente faz com que o Lula... Olha, pessoal, o que eu tenho ouvido de gente, e vocês também devem ter ouvido, e até de personalidade que vem a público dizer isso, dizer o quê? Olha, eu não votava no Lula, olha, eu não gostava do Lula, nunca votei no Lula, eu só votei no Lula no segundo turno da eleição de não sei quando, para não anular meu voto, mas dessa vez estou decidido, vou votar no Lula. E por quê? Porque o Lula acende as esperanças das pessoas. Nesse cenário de desalento, de desesperança, em que parece que as pessoas estão anestesiadas. Aliás, esse termo anestesiado foi usado por ele, eu estou tomando aqui de empréstimo, presidente, não pense que eu estou plagiando não, mas você tem toda a razão.
parece que nós entramos numa cirurgia, aquelas cirurgias de arrombar, que esquartejam a gente, e a gente não está sentindo dor porque não passou ainda o efeito da anestesia. Pô, tomara então que esse efeito passe logo e que a dor que a gente vier a sentir seja um fator de mobilização. Mas enquanto isso não acontece, as caravanas do Lula efetivamente têm trazido alento, esperança, porque é o único, né, desses. Pô, o que nós temos aí que se apresentou como candidato, depois não é mais candidato? O que essa turma apresenta? Ódio, intolerância, desamor pelo Brasil. O Lula é impressionante. Ele traz sempre uma mensagem de otimismo, de esperança. E mais, pessoal, ele já foi presidente. Então, ele já foi testado, né? Sobretudo a população pobre, a população desassistida, a população que hoje voltou à linha da miséria, voltou ao mapa da fome, sabe que ele está falando sério, sabe que não são falsas promessas, sabe que esse é o programa dele para o povo brasileiro. E é muito importante que ele tenha acrescentado 2 itens que eu considero cruciais, sem os quais até eu duvidaria da firmeza de propósito do presidente Lula. Regulação da mídia, ou democratização da mídia, como ele fala, e decreto revocatório, né, a partir de um plebiscito revocatório, para anular todas essas medidas legislativas regressivas que o governo golpista e corrupto estabeleceu aqui no Brasil. Que pega desde aquela PEC que congela gás por 20 anos, passando por reforma trabalhista, passando por venda do pré-sal, passando por reforma da Previdência, anular essa porcariada toda, né? Perguntar ao povo se o povo é a favor disso. Se é a favor da privatização da Eletrobras, se é a favor da entrega do pré-sal, se é a favor da reforma trabalhista. O povo dizendo não, né, a gente anula esse negócio todo, né? Então o Lula está dizendo isso. Vocês desculpem aí, mas estou saindo de uma gripe aqui que me... O pessoal está falando também da proposta dele por dias. de federalização do ensino médio, que ele apresentou também. E o Lula, ele como ele é não só um grande orador, né? Ele capta as coisas de uma maneira... O Lula, ele acaba sendo esse prodígio, porque aquilo que faltou a ele em educação formal foi completado, não só com intuição, não, porque quem age só com intuição é animal irracional, não é só com intuição, que ele tem muito afiada também, mas é a percepção, né, clarividente que ele tem das relações sociais brasileiras, né? E óbvio, com o aprendizado que ele teve, já que ele ocupou a presidência por 8 anos, né? Então, ele tem uma facilidade em explicar as coisas numa frase, ou numa imagem, numa metáfora. O que ele diz? Olha, o pessoal fica falando aí em construir presídio, né? Eu não quero construir presídio, eu não quero federalizar presídio, eu não quero federalizar bandido. Eu quero federalizar o ensino. E no caso que ele diz, é o ensino médio, né? E disse, inclusive, que já encomendou ao ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, já encomendou um estudo, né, sobre isso. Então, assim, no final das contas, já que nós estamos no deserto, nós só temos, né, no oásis, só temos no norte, é o Lula, não tem jeito. E é por isso que ele é imbatível. É por isso que essa turma está arrancando os cabelos. A Globo arranca os cabelos. Sérgio Moro arranca os cabelos. Os procuradores, esses playboyzinhos de porta de igreja lá de Curitiba, arrancam os cabelos. Os bancos arrancam os cabelos e não conseguem deter essa avalanche que é Lula. E a cada pancada que ele leva, a cada cacetada, vem uma pesquisa e já coloca ele lá em cima. Lula hoje venceria as eleições no primeiro turno. E isso deixa essa turma não tem candidato, né? E aquilo que ele disse também, numa das suas frases geniais, né? A Globo
semeou Aécio, né, para colher Bolsonaro. E a direita também fica apavorada com o Bolsonaro, que é um doido, é um louco, é um insano. É um homem que quem ninguém confia num compromisso firmado por ele. É um ensandecido. Né? Então foi isto que restou dessa política, né, absolutamente irresponsável, iniciada pelo seu Aécio Neves lá, que é uma espécie de aviãozinho. Né? O Aécio Neves sabe, ele conhece esse linguajar, né? Narcotráfico, aviãozinho, ele sabe muito bem o que é isso. Né? Ele, Temer, etc., são aviãozinhos na política golpista brasileira, porque os verdadeiros, aqueles que financiaram o golpe, para quem eles prestam contas, o sistema financeiro, bancário mundial, né, e brasileiro, e a Rede Globo de televisão, esses mexem com as marionetes que são Temer, Aécio, etc, etc. Então Lula, a caravana dele acaba se transformando num contexto de esperança, de uma palavra, a boa nova que está por vir, né? Que é ele se eleger presidente. E essa turma não sabe mais o que fazer para ele, não. Agora vem com papo de parlamentarismo, de semipresidencialismo. Sabem que a condenação em segunda instância, isso não vai ser suficiente. Já sabem disso. Né? E sabem que vão tacar fogo no paiol da política brasileira e da sociedade brasileira, se o impedirem de concorrer. Né? Nós vamos chegar a um cenário aqui de guerra civil. Então é isso, pessoal. A caravana, né, aqui no Rio mostrou isso. Eu não acompanhei toda a caravana, eu não estive lá em Campos, nem em Maricá, nem na Baixada, porque afora meus compromissos lá na Câmara dos Deputados. Eu estava de cama por conta dessa gripe, mas acompanhei na UERJ, foi um belíssimo ato lá na UERJ, onde eu estudei, e foi um ato também, né, constituído de simbolismo, porque nós sabemos da situação da UERJ, e Lula assumiu o compromisso também com a universidade pública, gratuita, de qualidade, de excelência, que a UERJ, até bem pouco tempo atrás, expressava, e hoje nós estamos lutando para que a UERJ reabra suas portas e as mantenha, né, e as mantenha abertas. Né? Porque o que acontece hoje na UERJ acontece com as outras universidades estaduais aqui no Rio de Janeiro e com as universidades federais aí por todo o Brasil. Todas correndo o risco de privatização ou de fecharem as suas portas. Como é que está aí, Priscila? Olha, tem muita gente, tem gente do Rio Grande do Norte, tem gente de São Paulo, tem gente falando de Londres, assistindo a gente de Londres, tem muita gente do Rio. Bacana. Tem muita gente concordando com você que mesmo não estando nas caravanas, só as fotos já enchem o coração de esperança. As pessoas estão falando da importância do Lula ter ido na UERJ, muita gente reforçando isso. Deixa eu ver. E tem gente do Pará, tem gente do Maranhão, dessa terra. Bacana. Abraço aí em todo mundo. Abraço em todos aí, todos e todas. Estão perguntando também do ato na Petrobras com o Moro. Olha, pessoal, na Petrobras, houve um ato de manhã cedo, na sexta-feira. Na fatídica sexta-feira, fatídica para a Petrobras, a Petrobras, a direção da Petrobras, direção, né, golpista, direção entreguista, traidores da pátria, né, Pedro Parente, né, quintas colunas, né, gente bastarda, gente da pior qualidade que hoje dirige a Petrobras, recebeu, e não poderia ser de maneira diferente, esse indivíduo, essa figura nefasta para o Brasil, de nome Sérgio Moro, né? A quem, repito, e nunca vou cansar de repetir, vocês já devem estar cansados de me ouvir dizer isso. Não considero juiz, né? Considero um justiceiro responsável diretamente por 2 milhões de desempregados, por conta da sua conduta irresponsável,
imoral, ilegal e criminosa à frente do que eles chamam Operação Lava Jato, né? E foi lá ser recebido com pompa e circunstância por esses pigmeus morais que hoje dirigem a Petrobras. E aí, pessoal, isso me faz refletir. Eu sou muito, até por conta de ser advogado, a minha atuação parlamentar está muito centrada na denúncia dessas ilegalidades, dessas inconstitucionalidades, no combate ao Estado policial, no combate ao Estado de exceção. As pessoas me perguntam perplexas, estudantes de direito, sobretudo, e eu vejo essa perplexidade em grandes professores, em grandes juristas, sobretudo os da área penal, é essa construção de procedimentos que essa Operação Lava Jato, se não inaugurou, ela consolidou e que é responsável hoje pela criação desse padrão de atuação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Justiça Federal. É essa mistura de direito e moral em que a construção subjetiva daquilo que essa turma entende por ser moral se sobrepõe ao direito. Então eles constroem a maneira nazista, né, o que nós podemos chamar de direito em movimento, que foi uma construção nazista, ou seja, o aplicador do direito que deveria obedecer a leis, a Constituição, previamente escritas, né, previamente estabelecidas, né, pelo sistema democrático, eles criam, né, subjetivamente um novo direito. Né, e é isto que gera perplexidade nas pessoas. Por exemplo, ninguém é obrigado a se auto-incriminar. Um réu, um acusado, um investigado, ele não tem a obrigação, ele está desobrigado de se auto-incriminar. Ou seja, é-lhe permitido ficar em silêncio diante de um delegado, diante de um procurador, diante de um juiz. Pois bem, a Lava Jato e agora outros juízes, inclusive o juiz fuzileiro aqui do Rio de Janeiro, até isso nós temos um juiz fuzileiro aqui, de nome Marcelo Bretas, gosta de andar portando fuzil, né? Essa turma subverteu isso. Hoje, condução coercitiva de investigados, de réus, de acusados, tornou-se um padrão ilegal. Aí você vai me dizer, com toda razão, vai me responder, mas Wadir, mas se o cara, ou se a cara, né, está desobrigado ou desobrigada de falar, por que é conduzido coercitivamente? É o processo penal do espetáculo, pessoal. Com isso, o juiz fica famoso, o delegado fica famoso, o procurador, a procuradora fica famoso, né? Fica todo mundo famoso. É o espetáculo em si, mas não é só isso. É a maneira de desmoralizar, de demonizar, né? de fazer com que a imprensa, que sempre compra essa versão, né? E isso tudo é orquestrado, funcionar como um verdadeiro tribunal, ou seja, pessoal, as pessoas quando veem alguém entrar no camburão algemado, a partir dali já faz seu julgamento. Basta uma foto, basta um filme, a pessoa de cabeça baixa. E mais, eles vão quebrando a moral das pessoas. Por exemplo, no caso agora da Universidade Federal de Minas Gerais. Chegam na cara das pessoas arrombando portas, né, batendo violentamente na porta, xingando, chutando. E as pessoas estão dormindo, são acordadas, sobressaltadas, achando que são bandidos que estão entrando. E não deixa de ser não, hein? Isso é coisa de banditismo, é coisa de milícia. E aí o reitor disse, pô, eu vou me trocar, vou tomar um banho. Foi seguido pelo agente da Polícia Federal,
Falou, meu senhor, eu quero tomar meu banho, eu quero usar o banheiro. O senhor não tem mais privacidade a partir de agora. Essa foi a resposta do miliciano travestido de agente federal. Então é isto que está acontecendo no Brasil, pessoal. Direito e moral se confundindo, né? A esfera do direito se diluindo na esfera da subjetividade patológica dessa turma. Eu acho que todos eles têm problemas mentais, eu não tenho a menor dúvida nesse sentido. Esses procuradores, esses juízes, pela sua obsessão, né, em nome de um hipócrita e falso combate à moralidade, né, combate à corrupção, né, em nome de uma suposta e mentirosa defesa da moralidade, acabaram com a democracia no Brasil, quebraram empresas estratégicas brasileiras, né, e deram e fizeram uma homenagem à impunidade. Só vou usar um exemplo. O delator amestrado do Moro, o facínora de nome Youssef, Alberto Youssef, está onde hoje? Em casa, livre, com a sua tornozeleira eletrônica, usufruindo do dinheiro roubado que o Sérgio Moro não apreendeu. A Lava Jato, no final das contas, pessoal, vai inverter aquele ditado, né? O crime compensa. A Lava Jato vai ensinar a criminosos que o crime compensa. Esse vai ser o grande legado da Lava Jato. Deitar por terra a democracia, estabelecer o Estado policial, quebrar a nossa economia, causar desempregos e subverter o nosso ordenamento jurídico e contaminá-lo com fascismo, porque são todos eles fascistas. Esse será o legado que a Lava Jato vai deixar para a história, né? E eu não consigo entender, quer dizer, consigo, né? Mas você talvez não, mas isso, o nome disso é hipocrisia, o nome disso é farsa, o nome disso é embuste, o nome disso é mentira. Sérgio Moro, medíocre, um justiceiro medíocre, né? Porque, por exemplo, o jurista que idealizou o direito nazista, Carl Schmitt, era um pensador, era um grande pensador, nazista é verdade, mas um grande pensador, um formulador de teses, infelizmente, para o mal. Agora, Sérgio Moro, um juizeco medíocre, semi-analfabeto em direito, vai receber mais um dos seus prêmios dessas empresas, né? Isto É, por exemplo. Né? A Isto É conhecida no mercado como Quanto É, né? Ou seja, quem paga mais tem uma matéria favorável a si. Né? Entregou um prêmio a Sérgio Moro, dos tantos que esse indivíduo já recebeu, esse farsante já recebeu. Quem estava lá? Quem estava lá também recebendo o mesmo prêmio com ele? Michel Temer e o Wellington Moreira Franco. Pessoal, vocês acham que se Sérgio Moro, de fato, estivesse falando a sério, ainda que atropelando a Constituição, ainda que fascista que é, ainda que desrespeitando as leis como desrespeita, ainda que praticando os crimes que pratica, se fosse sincera essa sua pretensão em combater a corrupção, vocês acham que ele estaria lá misturado com Michel Temer e o Wellington Moreira Franco? E mais, na hora de receber essa farsa que foi esse prêmio, né? Quanto É e Sérgio Moro se merecem, ele se dirige a Michel Temer, nem um estudante de direito de primeiro ano de faculdade, por mais medíocre que fosse, cometeria essa insanidade, porque não foi só um erro jurídico, uma insanidade, se dirige a esse golpista presidente legítimo e diz: presidente Temer, espero que o senhor interfira no Supremo Tribunal Federal para não permitir que o Supremo Tribunal Federal mude o entendimento acerca da condenação em segunda instância. Nenhum imbecil, o mais imbecil dos estudantes de direito, cometeria essa asneira
pedir ao chefe do Poder Executivo, ainda que golpista, ainda que bandido, ainda que ladrão, né, interferisse no Supremo Tribunal Federal para mudar uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, só alguém com capacidade reduzida de percepção das coisas, só um medíocre, né? Só um justiceiro da pior qualidade, como esse indivíduo, Sérgio Moro, seria capaz, como foi, de cometer uma asneira e uma imbecilidade dessas, que não foi nem a primeira, nem será a última que ele comete, né? Então, o ato lá na Petrobras, pessoal, foi para denunciar isto, né? A garotada toda lá, a garotada do Levante Popular da Juventude, movimento sindical, estive lá, né, outras pessoas, enfim, foi para denunciar e lamentar que a Petrobras tenha chegado a esse ponto de decadência, receber esse indivíduo que é responsável pela desmoralização internacional da Petrobras. Não foram os corruptos, não, foi ele. Porque ele é quinta coluna. Ele, Janot, os outros procuradores, levam e trazem informações lá do Departamento de Justiça norte-americano. O nome disso é quinta coluna, né? Vocês sabem como isso, quando se descobria numa guerra em quinta coluna, vocês sabem o que acontecia. E é por isso que eu digo, essa turma toda vai sentar no banco do gel, mais cedo ou mais tarde, quando as classes dominantes se livrarem deles com peteleco, quando eles estiverem atrapalhando os negócios. Por enquanto eles estão ajudando os negócios. Quando eles estiverem atrapalhando, e não vai demorar muito tempo, viu, pessoal? Não vai demorar muito tempo. Vão sentar no banco dos géus. Vão sentar. E aí, Priscila, como é que tá? Agora tá ótimo. Teve uma chuva de haters bolsominion aqui. Mas é bom porque eles dão bastante audiência pra gente. Obrigado, vocês são débeis mentais. Levanta pra caramba a nossa audiência aqui, tá ótimo. Agora o vídeo tá bombando. Tem gente de tudo que é lugar do país. O pessoal tá perguntando se essa ida do Moro na Petrobras não pode sinalizar mais um aspecto da tendência desses processos, como a Petrobras é parte na Lava Jato. Pessoal, vamos imaginar o seguinte, fosse o contrário, o juiz acusado de tendencioso para o Lula, o juiz que, reconhecendo que Lula não tem culpa, que não tem provas, etc, etc, e ainda, né, restasse alguns processos com ele, esse juiz fosse visitar o Instituto Lula e dizer como o Lula deveria se comportar nos processos. O que aconteceria, pessoal? Teria Jornal Nacional até hoje, nós teríamos um Jornal Nacional de 48 horas, de 72 horas. O que o Moro foi fazer na Petrobras, dentre outras coisas, foi recomendar a Petrobras como ela deveria se comportar nos processos, já que ele inventou que ela é vítima, a Petrobras, né? Então mostra que esse sujeito não tem nenhuma imparcialidade, nenhuma isenção. Num país sério, né, ele no mínimo já teria sido afastado da condução desse processo, porque a sua parcialidade, o seu ódio ao ex-presidente Lula é evidente. O fato de ele utilizar o processo para perseguir o réu, o ex-presidente Lula, isso é evidente. Mas nós vivemos num Estado policial e vivemos num país em que a Rede Globo, outra organização criminosa, né, dá as cartas, né, e submete o Poder Judiciário, né, a esse tipo de comportamento. Mas isso não vai durar o resto da vida não, pessoal. Isso vai acabar. E essa turma toda vai sentar no banco dos réus, né? E, pessoal, a gente está falando aqui dessas questões no Brasil, mas isso não é só no Brasil não, viu? A utilização do processo como arma de guerra, como instrumento de perseguição política de lideranças populares, não acontece só aqui não, né? Está acontecendo em toda a América Latina, né? E agora mirou, né, os seus holofotes, seus canhões, para a ex-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, recém-eleita senadora com uma votação histórica lá na Argentina, e agora um juizeco argentino
do mesmo patamar intelectual, moral e mental e psiquiátrico de Sérgio Moro, pede a sua prisão preventiva, não sem antes pedir a cassação da sua imunidade parlamentar. Pessoal, olha só, a imunidade parlamentar aqui na Argentina são institutos constitucionais de ordem pública. Por exemplo, digamos que eu queira aqui abrir mão da minha imunidade parlamentar. Eu não posso, porque a imunidade parlamentar não é minha. A imunidade parlamentar é do mandato. E isso está assegurado constitucionalmente. O Senado da Argentina não pode caçar, como quer esse idiota, togado, lá da Argentina, caçar a imunidade parlamentar de Cristina. A imunidade, ela protege o mandato e é assegurada por norma de estirpe constitucional. Mas o estado de exceção não tem limite. O estado policial, essa história de Constituição, essa história de imunidade, essa história de contenção ao abuso estatal, isso é deitado por terra. Quem vai proteger Cristina Kirchner na Argentina é o povo argentino, que eu tenho a certeza que não vai permitir que coloquem as patas sobre ela. E esse juiz alega um acordo que a Argentina assinou com o Irã, que é acusado de ter cometido um atentado terrorista alguns anos atrás na Argentina, que foi aprovado pelo Congresso Nacional Argentino. Que história é essa? Então, lá como cá, inventam-se provas, se distorce a realidade, se reinterpreta o direito com base, né, em preceitos morais subjetivos, tudo com um único objetivo, né? São agentes do ultra-neoliberalismo. São agentes de um golpe, de um monstruoso golpe de Estado que tenta se abater sobre toda a região, sobre toda a América Latina. Mas nós estamos aqui prestando toda a nossa solidariedade à companheira Cristina Kirchner, e eu tenho a certeza de que o povo argentino não permitirá que coloquem as patas sobre ela, que conspurquem o seu mandato, porque os povos latino-americanos precisam de pessoas como Cristina Kirchner para defender seus direitos e seus interesses. E aí, Priscila? É bom lembrar que ontem a presidenta Dilma esteve na Argentina para fazer uma visita de solidariedade a Cristina. E também teve um ato, parece que muito grande ontem, na porta da casa da Cristina. Na casa dela. Isso, em solidariedade a ela. E parece que já está tendo muita mobilização popular contra o judiciário argentino. É isso, pessoal. É nisso que deve residir as nossas esperanças, né? É no povo, é na força do povo. O povo é sábio, o povo não se deixa enganar, o povo sabe quem são os seus algozes. Tá? Então eu tenho a certeza de que o povo argentino não permitirá que essa arbitrariedade monstruosa se abata sobre a presidenta Cristina Kirchner, né? E eu falava aqui, pessoal, ainda agora, de a direita estar nessa encruzilhada de não ter candidatos, e citei o nome, né? Estava falando de aviãozinho, né? E quando eu falo em aviãozinho, eu me lembro logo de Aécio Neves, né? Aécio Neves, pessoal, foi tocado para fora da convenção do PSDB. Pessoal, não é que ele tenha errado de endereço e entrado no congresso do PT, não. Não é isso, não. Ele errou. Porque às vezes ele anda... O Aécio, ele é meio... Às vezes ele fica alterado, fica meio aéreo, né? Você não sabe exatamente por quê, né? Perde o rumo, né? E eu já vi alguns filmes que o Aécio estava meio alterado, né? Parece que ele aspirava tanto à presidência que aspirou tanto que ficou meio alterado. Mas não é que ele tenha perdido o caminho de casa, não. Lá na convenção do seu partido, que até semana passada, até ontem, ou anteontem, ele presidia, foi vaiado, jogaram cadeira
jogaram o que tinham na mão, né? Tocaram eles de lá para fora, né? Na convenção do PSDB, pessoal, não tinha petista lá, não tinha petralha lá infiltrado, não. Era tudo tucano, né? Toda essa gente que em 2014 colocou Aécio Neves nos ombros, né? Dizendo que ele tinha sido o vencedor moral das eleições, como se... Não sei que tipo de moral se pode atribuir a Aécio Neves, né? Agora foi tocado para fora. Então, esse será o destino de todos esses golpistas. E o presidente Lula tem razão quando se refere à turma lá que vestiu a camisa da CBF, né? Pô, pessoal, a CBF é uma organização criminosa. Vocês foram dizer que estavam combatendo o crime e vestindo camisa de organização criminosa, mas tem um lugar para vocês na democracia, pessoal. Tenho certeza que vocês estão refletindo e vão refletir e vão perceber o mal que fizeram ao Brasil, né? Vocês vão voltar aos trilhos da democracia. Essa gente aí, Aécio Neves, Michel Temer, Moreira Franco, para essa turma não tem jeito. Essa turma, o destino deles vai ser outro, né? Vai ser ver o sol nascer quadrado. Agora vocês não, vocês que ingenuamente bateram panelas, que eu não vejo mais bater, né? Devem estar envergonhados, né? Vestiram a camisa de uma organização criminosa como é a CBF, a chamaram de outra organização criminosa que é a TV Globo. Eu tenho certeza que vocês vão voltar para a democracia, né? Agora, Aécio vai ser aquele caso, né, em que vai ter que ser investigado, porque ele foi bem votado naquela eleição. Ele teve a ponto de ganhar aquela eleição. Só que não aparece mais nenhum eleitor do Aécio. Então como é que ele teve aqueles votos todos, né? Não, eu não votei nele, não. Eu não votei no Aécio. Você não encontra mais eleitor do Aécio. Então peço aí ajuda a vocês que estão aí nos assistindo, ver se vocês encontram pelo menos um eleitor do Aécio. Para a gente saber, né? Para a gente ou pedir ao Tribunal Superior Eleitoral que anule aquela votação que o Aécio teve. Então, será que ele tinha razão quando disse que as urnas eram fraudadas? E todos aqueles votos que ele teve, na verdade, ele não esteve? Foi ele que mandou, articulou a falsificação das urnas para ter todos aqueles votos? Porque ninguém mais votou no Aécio. Não, eu não votei não votei nele não. Guardei todo o Collor. Né? Como a Priscila está lembrando aqui, igual o Collor depois do impeachment, né? Você vê, né, pessoal, como o mundo dá volta, né? E aí, Priscila, como é que tá? Tá muito, agora aumentou muito a nossa audiência, tá? Acho que batemos o recorde dos últimos todos os domingos. Quase 500 pessoas aqui assistindo a gente. O pessoal tá falando que tá recuperando os processos do Cunha, falando que ninguém fala mais do Cunha, ninguém lembra mais do Cunha, que começou pessoal, isso tudo. Cá pra nós, pô, aquela velha história de ficar chutando falando cachorro morto. Que quem bateu panela não é inocente. Olha, pessoal, você às vezes ficou dizendo que eu sou um mal-humorado, que eu sou um sectário. Tá vendo como eu sou bondoso, na verdade. Eu quero, poxa, essa turma que bateu panela, vamos acreditar que estavam ali agindo inocentemente, pô. Vamos. Tem muita gente aí que vai votar no Lula, tenho certeza. Tenho certeza. Pô, vão perder a aposentadoria, vão perder emprego, vão ter imposto de renda aumentado. Porra, então, aí não é questão de inocência, é questão de burrice, né? Aí nós estamos tratando de outra esfera. Eu quero crer que eles foram ingênuos, né? Foram ingênuos, foram bombardeados lá pela Globo, etc, enfim. Mas não acredito que sejam todos burros, né? Se forem burros, aí tudo bem, que vão com a burrice deles lá para o quinto dos infernos. Agora, se não foi burrice, se foi ingenuidade, ainda há chance de eles se salvarem, né? E voltarem para os trilhos da democracia, né? Eu ainda acredito na alma humana, né? Quem sabe? Quem sabe, pessoal? E aí, Priscila, como é que tá? O que mais o pessoal tá falando aí?
Então, as pessoas estão falando que o Aécio cometeu mais crime que o Cunha e continua solto. Mas, pessoal, isso é a seletividade, o processo penal de espetáculo é isso. Eles não acabam com seus aliados assim. Você vê, os processos do Lula, tudo a toque de caixa. Lá o tal relator, o tal Gebran, que é outro parcial, que é outro a quem falta isenção, né? Já completou seu voto, né? Nós estamos fazendo um levantamento da cronologia das apelações na TF. Não vai ficar assim, não. Nós vamos questionar isso. Por que a do Lula vai passar na frente da de todo mundo? Eles vão ter que explicar isso ao mundo. Não é só ao Brasil, não. Ao mundo. Isso já foi denunciado na ONU, né? E nós estamos denunciando isso aqui no Brasil. Eu só quero ver até quando o Supremo Tribunal Federal vai ficar como espectador privilegiado do golpe e da anarquia que se abateu sobre o Poder Judiciário, né? Só quero ver. Mas isso não vai ficar assim, não. Nós vamos denunciar isso. Agora, o Aécio é isso, né? Eles criam aquela farsa, botar ele de castigo à noite, né? Dar uma medida cautelar de perda de mandato, porque eles sabiam que o Senado não ia manter, né? E tá aí, livre, leve e solto. Agora, apanhando aí dos seus próprios correligionários lá da convenção do PSDB, né? O Adilmário está perguntando o seguinte: Adi, como você tem tanta certeza de que essa turma do Moro e os golpistas serão julgados um dia? Corremos o risco de até nem ter eleição nesse país. O povo não sai mais às ruas. O Mário de Andrade está perguntando isso. Aí o xará do nosso grande Mário de Andrade. Mário, é óbvio que a gente não pode afirmar peremptoriamente que isso vai acontecer, mas há chances e boas disso acontecer. Primeiro, por quê? A hora que as classes dominantes sempre fizeram isso, sempre usaram, né? Gente tipo Sérgio Moro, né? Gente tipo esse Dallagnol, etc, etc, e seus assemelhados, para fazerem determinado trabalho sujo. Quando não precisa mais, e essa turma começa a atrapalhar os negócios, aí eles se livram, e não só se livram exemplarmente. Eu tenho convicção disso, vai ter o dia em que a Globo vai dizer que ele cometeu crime e cometeu mesmo, ao divulgar aquele grampo ilegal da conversa de Lula com Dilma, da conversa de Dona Marisa com os filhos, daqueles grampos telefônicos que o Jornal Nacional, durante alguns dias, divulgou, aqueles áudios e vídeos foram enviados por Sérgio Moro. Então, a hora que as classes dominantes entenderem que chega, basta, o que nós queríamos que vocês fizessem, vocês já fizeram, eles vão sentar para aprenderem a lição, para ser dito a eles: olha, vocês estavam pensando que vocês tinham autonomia, vocês eram nossas marionetes. Agora nós vamos nos livrar de vocês como vocês merecem que a gente se livre, né? Então não acho que isso é contraditório não, porque não é. Na luta de classes isso não é contraditório não, tá? E eu concordo com você, embora eu acho que nada tem a ver com eleições isso. É possível que ano que vem não tenha eleição mesmo não, né? As eleições, para acontecerem, o povo brasileiro vai ter que se mobilizar, né? Porque pensar que eles deram um golpe para chegar e entregar de mão beijada para o Lula, que eles sabem que Lula é imbatível, é verdade. Nós vamos ter que lutar, suar sangue, para que essas eleições aconteçam e o Lula, a elas, no processo eleitoral, o Lula concorra, tá? Pessoal, acho que eu já falei demais hoje, mas tem um assunto aqui que é do Rio de Janeiro, e eu não poderia deixar de tocar nele, né, nesse assunto, que mostra-se, é um símbolo do que acontece no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é um estado, dizem, eu já tenho ouvido dizer que pior que o estado do Rio de Janeiro, só o estado de coma, né? O Rio de Janeiro está destruído, sua economia destruída, boa parte de suas lideranças na cadeia,
legalmente ou ilegalmente, mas é um dado objetivo. Tribunal de Contas na cadeia, economia quebrada, servidores que não recebem salários, não recebem 13º, universidades estaduais de portas fechadas, uma crise de segurança pública sem precedentes aqui. E isto tem seu preço, isso tem as suas consequências, né? Nós sabemos que o fenômeno das milícias no Brasil tem no Rio de Janeiro talvez o seu exemplo mais candente, né? Agora, era um fenômeno circunscrito aos nossos bairros pobres, né? As favelas, né? As milícias sempre entraram com a anuência do poder público e eram mais um fator de opressão, não são mais um fator de opressão nessas comunidades, que sofrem a opressão do tráfico armado, sofrem a opressão da polícia e sofrem a opressão das milícias. Pois bem, como nós não temos mais Estado aqui, o Estado do Rio de Janeiro, ele não detém mais o monopólio da violência, né? Agora as milícias resolveram se instalar em setores nunca antes pensados. Se instalaram numa das ruas mais nobres da zona sul do Rio de Janeiro, no bairro de Laranjeiras, a Rua General Glicério. Montaram uma cancela, passaram a cobrar pedágio dos moradores, ou seja, os moradores que quisessem ter segurança tinham que pagar taxas. Vocês já viram aqueles filmes de máfia, né? É igualzinho. A máfia, ela produz a insegurança e vende a segurança. Você quer ter segurança, você me paga. Paga dinheiro, né? Botaram na General Glicério, mas os moradores reagiram com bravura, né? Ontem houve um ato público. Parece que teve uma adesão muito forte. Em menos de 2 horas tinha mais de 500 assinaturas no abaixo-assinado. Parece que hoje já quase 1.000 assinaturas. Eu vou assinar esse abaixo-assinado, eu sou morador de Laranjeiras. Eu vou assinar, só não estive ontem no ato, porque eu estava com o presidente Lula no mesmo horário, né? Senão estaria lá e teria assinado o abaixo-assinado. Mas o abaixo-assinado eu vou assinar. E é isso, pessoal. A reação da sociedade civil tem que ser pronta e imediata. Agora, ao mesmo tempo, nós temos que exigir das autoridades, se é que isso ainda existe aqui no Rio de Janeiro, das autoridades responsáveis pela segurança pública, uma medida imediata. Eu já sei que a polícia esteve lá e tocou a turma de lá para fora. Mas não adianta isso. Não adianta isso. Porque se o bairro ficar vulnerável, se a rua ficar vulnerável, eles vão produzir um cenário de insegurança para voltar, para tentar fazer com que os moradores peçam por eles. Então, senhor Pezão, né, senhor secretário de Segurança Pública, eu não sei nem o nome, e não estou aqui sendo desrespeitoso, não, e eu sou medianamente bem informado acerca das coisas do meu estado, da minha cidade. Eu não sei o nome do secretário de Segurança Pública, né? Não sei se ele peca por excesso de discrição ou por omissão, né? É de se exigir, e como morador do Rio de Janeiro, e assim como milhares de outros moradores, nós exigimos a intervenção imediata das autoridades de segurança pública nesse problema, não só da Rua General Glicério, porque este é um problema de todo o Rio de Janeiro, sobretudo dos bairros pobres, das nossas favelas, que vivem, algumas delas ou muitas delas, sob o jugo, quando não é do tráfico, é da milícia, né? E isso nós não podemos aceitar. E não aceitamos também que a polícia substitua o tráfico e a milícia também pelo terror, como de fato tradicionalmente acontece aqui, pelo menos no Rio de Janeiro. Então os moradores
da Rua General Glicério, que recebam aqui a nossa solidariedade. Amanhã eu vou procurar o pessoal da Associação dos Moradores para assinar o abaixo-assinado, e nós vamos cobrar isso do governador e daquilo que ainda resta de autoridade aqui no Rio de Janeiro, porque eu nem sei o que ainda resta, né, de autoridade estatal e de autoridade moral, né, aqui no estado e na cidade do Rio de Janeiro. E é de se cobrar do senhor prefeito também, pô, né, que na campanha vivia falando em segurança, usou como slogan, vou cuidar das pessoas, e não está cuidando coisíssima nenhuma. Ele acha que cuidar da pessoa é acabar com o carnaval, né, o senhor prefeito. Bom, pessoal, acho que eu já perturbei vocês bastante. Como é que tá aí, Priscila? Olha, as pessoas estão... Muita gente de fora do Rio se solidarizando com a situação do Rio, falando que realmente tá todo mundo acompanhando o descaso que tem acontecido no Rio, né? Porque além da crise, violência, desemprego, a maior parte dos desempregados do Brasil estão no Rio de Janeiro, estão falando isso aqui. Muitas pessoas falam para você não esquecer do Crivella, que é responsável por isso também, mas você falou agora no final. Botaram para correr uns outros bolsominions que apareceram aqui. A gente não precisa nem interferir, que os próprios espectadores já botaram para correr. E falando da importância da gente ter um governo do PT no Rio de Janeiro, que muita gente falando, precisamos do PT no Rio de Janeiro, no governo do Rio de Janeiro. Pessoal, olha, eu vou falar uma coisa para vocês para a gente finalizar, né? Negócio de bolsominion, etc, etc. Nós estamos vivendo sob um estado policial. Estado policial tem que ser enfrentado. Vou repetir, estado policial tem que ser enfrentado, tem que haver enfrentamento em todos os níveis. Em todos os níveis que se fizerem necessários, o estado policial tem que ser enfrentado. Nós não podemos ter medo de milícias, nós não podemos ter medo, né, de vagabundinhos, de valentões de Facebook, né? Quando aparecerem, tem que ser enfrentados aqui no Facebook, como vocês estão fazendo, mas enfrentados nas ruas também, né? Porque essa turma, ela tenta dominar pelo terror. E o terror avança quanto mais medo nós tivermos. Nós não temos que ter medo. E eu não estou falando aqui, pessoal, na base do valentão da esquina. Não é isso, não. Eu não sou valentão de esquina nem de porta de boate, não. Estou falando aqui como democrata, estou falando aqui como militante político. Quem quer reconquistar o Estado Democrático de Direito não tem o direito de ficar debaixo da cama em casa com medo. Nós temos que enfrentar essa turma, como agora vocês fizeram aqui, na nossa transmissão, né? Essa turma, ela se cria com o nosso medo. Ela se cria nos atemorizando. Nós não temos que nos deixar atemorizar. Nós temos que subir o tom com essa turma. Eles sobem um tom, nós subimos um tom acima. É isso que nós temos que fazer. Sob pena de eles vencerem. E nunca venceram. Podem ter vencido aqui e ali pontualmente essa ou aquela batalha. Mas as guerras, eles sempre perderam para o povo. E não vai ser diferente dessa feita. Tá, pessoal? Então é isso. Mais algum recado aí, Priscila? Gabriel Ferreira Santos está falando que vai fazer sua campanha em Angra e Itaguaí, pelo que você representa para o Rio de Janeiro. Obrigado, Gabriel. Faz contato aí com o nosso pessoal, né? Deixa teu contato para a gente procurar. E já que você falou aqui em que se espera que tenha um candidato do PT nas eleições, eu concordo com quem disse isso. Eu quero um candidato próprio, candidato ou uma candidata. A princípio, estou muito simpático, estou percebendo e estou apoiando uma movimentação em torno do nome do ex-ministro, ex-chanceler Celso Amorim, né? Que se for candidato terá o meu entusiástico apoio, e algo me diz que ele vai ser candidato. Mas enfim, não quero estar aqui fazendo campanha antecipada, pessoal.
Mas concordo com quem disse, o PT tem que ter seu candidato ou a sua candidata nas eleições do ano que vem. Mas antes tem uma prejudicial, como dizem os advogados, a ser cumprida. Temos que garantir que haja eleições, tá? Então é isso. Peço permissão para me retirar, né, para ir dormir. Desejo a todos vocês, a todas vocês, um bom resto de domingo, tá? E na semana que vem a gente volta aqui, mas durante a semana a gente vai conversar lá na Câmara dos Deputados. Eu vou voltar a conversar com vocês acerca do que aconteceu em Brasília e lá no Congresso Nacional por esses dias. Tá, pessoal? Boa noite para todo mundo. Descansem e muita luta, muito combate, porque o Brasil está precisando, tá? Tchau.